Olá, meus queridos, graça e paz. Mais uma noite que o Senhor nos concede de estarmos aqui na presença dEle para cultuar ao Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, né? Estamos aqui para concluir o assunto sobre as 7 cartas das 7 igrejas de Apocalipse, né, no capítulo 3. E iniciaremos o capítulo 4 sobre o discorrer da visão de João, né? Mas antes disso, nós vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, né? Hoje eu estou no meu lar e quero pedir oração em favor da vida da minha sogra, né, a dona Rosária, que hoje cedo nós tivemos uma notícia não muito boa, né? Ela fez um exame de urina e constatou que os 2 rins dela estão paralisados. Então o médico pediu para que internasse com urgência, mas nós saímos agora há pouco do UPA Central aqui de Bauru e eles não fizeram a internação. Antes passaram um remédio e ela, né, depois de tomar esse remédio, ela conseguiu urinar e o médico achou por bem, ela tem 95 anos de idade, então o médico achou por bem para que ela regressasse para casa e fizesse um tratamento em casa, não sei até que dia. E amanhã nós temos que retornar logo cedo no UPA para pegar um outro resultado de algo que ele fez lá. Então eu quero pedir aos irmãos que, por favor, nos ajudem em oração, né, para que Deus possa fazer segundo a vontade dEle, porque nós sabemos que sempre vai prevalecer a vontade de Deus, né, mas para que Ele tenha misericórdia da vida da minha sogra. Oremos, querido e eterno Deus, Pai santo e amado, que estás nos céus. Nós te rendemos graça, Senhor, porque Tu és soberano, Tu reinas sobre tudo. E te louvamos porque o Senhor tem nos escolhidos para ser os Teus filhos, ser os Teus servos. Então nós te rendemos graça porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado a Deus pelo dia que nos concedeu. Obrigado, Senhor, por cada momento que vivemos. Eu, a minha família e também a minha sogra, Senhor, que passou aí por esses maus bocados, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo e quero te pedir a tua infinita misericórdia. Também em favor da vida daqueles que estão enfermos, Senhor, os nomes que foram colocados no grupo, Senhor, de oração, no dia de hoje, que o Senhor esteja trabalhando sobre essas vidas, as tuas mãos estejam estendidas para fazer acontecer milagres. Também te pedimos em favor da vida do pastor Adolfo, que continua internado, Senhor, com o Covid, mas nós sabemos que o Senhor está no controle de tudo. Te pedimos a tua infinita misericórdia, Senhor, sobre a vida do teu povo, e te pedimos que o teu Espírito Santo venha agora trabalhar não só na ministração, mas também na audição desses estudos que estaremos ministrando, estaremos aqui agora meditando na tua palavra, e te pedimos, Senhor, que venha revelar para nós a tua palavra, os teus desígnios, para que possamos entender, compreender e guardá-la em nosso coração para não pecar contra ti e a cada dia mais, Senhor, estar prontos para o dia do arrebatamento. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Obrigado aí por você que já está conosco, né? Nós temos aqui alguns irmãos já, irmão Alexandre, irmã Valdineide, né? E se você tiver aí alguma pergunta, tá, no decorrer do estudo, pode enviar aí que na medida do possível a gente vai te responder, tá? Paz do Senhor, Alexandre. Boa noite, irmã Valdineide. Boa noite, irmã Renata. E vamos aí, então, meditar na palavra de Deus. Nós paramos semana passada no versículo de número 18, lembra disso? Embora nós fizemos a leitura até o 22, mas pausadamente falamos até o versículo de número 18. E eu não recebi nenhuma pergunta nesse sentido aqui, né? Só um comentário que um irmão fez a respeito que se as 7 igrejas era uma profecia para os dias atuais da nossa igreja, né? Como ele não participou dos estudos anteriores, só a semana passada, então pairou essa dúvida, né? Então ele fez esse comentário. E não, ela não é uma profecia para a igreja de agora, para a igreja atual, a nossa igreja.
mas sim algo que aconteceu nas igrejas lá do passado, essas igrejas, quando Jesus diz para João escrever essas cartas, era endereçada a essas igrejas mesmo, as situações que as igrejas estavam passando ali no início da era cristã. Tá? É óbvio que ela vem assemelhar e vem nos orientar também, porque ela serve não só para aquele povo do passado, mas nós vimos aí que vem dizer muitas coisas que nós vivemos hoje, que nós estamos aqui contemplando no dia de hoje. Não é? Então, não só a perseguição, mas os falsos profetas, o espírito do anticristo, não é? O esfriamento das igrejas, tanto que essa igreja aqui que nós estamos falando, né, a igreja de Laodiceia, ela era uma igreja que estava se colocando como uma igreja morna. E nós sabemos que o Senhor, ele não tolera a mornidão. Ele não tolera. Então ele diz, oxalá que você fosse frio ou quente, porque morno vomitar-te-ei da minha boca. Está no versículo 16 aí, né, que nós lemos e falamos a semana passada, tá bem? Então, só para que o irmão que fez o comentário entenda, não é a profecia, tá? Alguns vão dizer, mas é sim a profecia. Não, o sentido literal das cartas foi para as igrejas que viviam lá no passado, tá? Serve como exemplo para nós? Claro. A Bíblia toda ela vai sempre seguir como exemplo, como orientação para a nossa vida. Então nós temos que analisar como o apóstolo Paulo diz. Ele diz, analisa tudo e retenha o bem. Então nós temos que analisar tudo. Então, hoje nós vemos aqui, no período que nós estamos vivendo, nesse amontoado de ministérios, de títulos de igreja que temos aqui, não é? Então nós vamos encontrar todas as vivências das 7 igrejas aqui. O que ficaria devendo é a 6ª igreja, que nós falamos que ela é o exemplo, né, de uma igreja perfeita, a igreja de Filadélfia. Essa está difícil de encontrar. Uma igreja, uma denominação que venha trabalhar desta forma como estava indo a igreja de Filadélfia, né, no capítulo 7, aí, no capítulo 3, do versículo 7 até o 13. Mas nós sabemos que esse é o modelo que Jesus Cristo espera da igreja. Então nós precisamos correr, nós precisamos analisar a nossa vida e tratar a nossa vida de uma forma que venhamos ser a igreja de Filadélfia, que nós possamos ser assemelhados a ela, não é? Porque sabemos que perfeito ninguém é, não encontramos nenhuma denominação perfeita, ninguém é dono da verdade, mas nós precisamos procurar atender o máximo à verdade da palavra de Deus. Tá? Sempre tem que prevalecer a palavra que é a verdade, a palavra de Cristo, a palavra de Deus. A Bíblia tem que prevalecer na nossa vida, porque Cristo é a palavra de Deus. Né? Então, a palavra tem que viver em nós, Cristo tem que viver em nós, é óbvio que através do Espírito Santo. Ele não vem aqui viver. Jesus não desce aqui na terra. Jesus não se apresenta para nós, mas simplesmente o Espírito Santo. Nem podemos falar simplesmente, né? Porque é algo extraordinário. Né? Mas a manifestação do Espírito Santo de Deus dentro da nossa vida, né? Aqui no nosso coração, tá? Grava isso, irmão. O coração é isso aqui, não é isso. Não é esse órgão. É o nosso conjunto de entendimentos. Não é? É o que comanda a nossa vida. Os 5 sentidos da vida do homem é comandado pelo coração. E o coração, né, ele é maldoso, ele é enganoso, mas quando o Espírito Santo entra nele, o Espírito vai agora tirar o que é ruim, porque o Espírito Santo não habita com pecado, com coisa podre. É necessário que ele faça um limpo, uma retirada daquilo que não presta na nossa vida, e nos coloca agora para vivenciar a palavra de Deus. Por isso que aquele que é comandado pelo Espírito Santo, ele tem
vamos dizer facilidade, mas ele não tem dificuldade em compreender a palavra de Deus, em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, em viver uma vida de santidade direcionada pelo Espírito Santo. Né? Ele não tem essa dificuldade de procurar essas coisas, por quê? Porque é o Espírito Santo que ordena, que comanda a vida dele. E quando nós estamos debaixo da orientação do Espírito Santo, nós buscamos as coisas que são do alto, né? Não as coisas da terra, porque as coisas da terra vão passar. Você vê que cada dia a gente entende que Jesus está próximo de voltar. E por que Jesus está próximo de voltar? Porque os sinais estão aí nos mostrando isso. Então é hora, mais do que nunca, de procurar iniciar a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus para que nós possamos estar com os ouvidos atentos para o toque da trombeta. Não aqui o toque, não vai tocar nenhuma trombeta no sentido literal, né? Mas nós sabemos que isso é um exemplo, né? É uma simbologia da forma que o Espírito Santo vai orientar a nossa vida, que os anjos estão vindo buscar arrebatar a igreja do Senhor Jesus. Tá certo? Então, voltamos ao versículo de número 18, ele vai dizer: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio, para que vejas. Né? Nós citamos isso aí, alguns irmãos estão falando que está rindo, né? Eu até percebi que a imagem aqui parou. Não sei se há algum problema na minha internet aqui. Não era para estar acontecendo isso, né? Mas vamos pedir a Deus que melhore, que não venha dar nenhum corte, tá certo? Então vamos lá. Então nós precisamos seguir esse conselho que Cristo dá à igreja de Laodiceia. Qual é o conselho? Compra de mim ouro provado no fogo, o verdadeiro ouro, a verdadeira riqueza. Então Jesus está dizendo que é nele, é dele que nós temos que adquirir riquezas. Lembra quando Jesus estava no seu ministério, ele já dizia: não ajuntei esse tesouro na terra, mas ajuntai esse tesouro no céu. Então o tesouro do céu é algo maravilhoso. Tá certo? Para que te enriqueças, vestes brancas, para que te vistas, e nós sabemos que vestes branca, ela simboliza a santidade, a santificação, não é? Nós precisamos, Jesus falou, sede santos, porque eu sou santo e Deus é santo. Então uma das características de Deus é a santidade, né? Uma das partes da natureza de Deus é santidade. Deus é santo e exige santidade. E nós, como não conseguimos ser santos, então nós dependemos do Espírito Santo santificar a nossa vida dia após dia, momento após momento. Por isso que Jesus não, eu acho que João vai dizer, né? Seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então nós temos que seguir a orientação do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que está apto a nos santificar para nos colocarmos diante do Senhor Jesus. Tá certo? Então, vestes brancas simboliza a santidade e para que nós venhamos viver. Então, as vestes celestiais é para que nós não venhamos a estar nu diante do Senhor. Né? Não estar nu, mas antes estarmos revestidos da veste que o Senhor nos orienta. Né? E ele vai dizer, para que não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio. Então os olhos, os nossos olhos, ele tem que ser abertos os olhos espirituais. E esses olhos espirituais, ele necessita do colírio do Senhor Jesus Cristo, né? Através do Espírito Santo. Então ele vem e traz o colírio para nós. Aí a gente deixa de viver só com os olhos carnais fitados no nosso dia a dia, olhando coisas que definem, que não prevalece, coisas materiais, né? Então isso tudo passa, nós passamos a vivenciar tudo aos olhos espirituais. Me traz a lembrança agora um fato quando Eliseu, ele está ali em um dos cômodos da casa e Geazi chega para Eliseu e fala assim, olha, tem um exército lá fora.
tem um exército lá fora, que é o exército dos samaritanos. Eles estavam lá fora, né, de Samaria. Não, acho que não era o exército samaritano, não. O exército sírio, né, exército sírio. Ele pega e rodeia toda a cidade aonde Eliseu estava, que era Samaria, né? E aí Geazi fica muito preocupado, porque ele está olhando com os olhos carnais. E Eliseu está tranquilo, Eliseu está sossegado. E aí ele vem e fala para Eliseu, ele fala, olha, meu senhor, o que vai acontecer conosco? Porque o exército inimigo está aí fora, está ao redor da gente, e ele vai nos pegar. Aí Eliseu faz uma oração e diz assim, Senhor, abra os olhos, né? Então aqui é no mesmo sentido. Abra os olhos espirituais desse jovem para que ele veja o que é do Senhor, o socorro que o Senhor está trazendo. Então, quando nós olhamos com os olhos espirituais, nós enxergamos o reino de Deus. Nós enxergamos o socorro de Deus. Por isso que o salmista ele vai dizer, olha, eu elevo os meus olhos para o monte, e de onde me virá o socorro? Não é do monte. O meu socorro vem do Senhor, ou seja, é algo que eu não estou vendo, mas eu sei que está lá. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia. Então aí a Bíblia vai relatar que, né, está lá no livro de Reis, que aí cai as vendas, cai, né? É como se ele tivesse pingado o colírio lá nos olhos de Geazi, e Geazi agora contempla o exército de Deus, um exército espiritual. Ele contempla e ele vê que é muito maior do que o exército assírio. Então, depois que os olhos são abertos, os olhos espirituais, então nós precisamos, porque nós não podemos cair na malha, irmão, da nossa vida carnal, de só enxergar as coisas espirituais. Por isso que muitas vezes acontece alguma coisa na igreja, um irmão chateia o outro, um fala uma coisa, o outro já acha ruim, não é? As pessoas às vezes vão na igreja, ficam um olhando para o outro, a veste do outro, como está vestido, como que está calçado, como que ele se porta. E, na verdade, nós temos que ir para a igreja fazer o quê? A igreja é a casa de oração. O templo, ele nada mais é do que o local de nos reunirmos para juntos prestarmos o nosso culto de adoração a Deus. Então, quando nós agimos dessa forma, então a nossa visão ela é espiritual. O nosso ouvir é espiritual. O nosso falar é espiritual. Então, o Senhor diz, buscai as coisas que são de cima. Acho que é o apóstolo Paulo que fala isso. Buscai as coisas que são de cima, não as que são da terra. Então, o homem espiritual, o homem que tem a veste santa, o homem que tem aí colírio nos seus olhos, colírio do Senhor, tudo isso vem do Senhor, as riquezas, então o coração dele está agora predominando nas riquezas, né? E o Senhor diz isso, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, quando nós temos o tesouro espiritual, o tesouro no céu, como o Senhor disse, porque o maior tesouro que nós temos é quem? É Cristo. É Cristo. Então, quando nós temos Cristo como nosso maior tesouro, então todo o nosso coração é voltado. Então é por isso que eu procuro ajudar meu irmão, é por isso que eu procuro amar o meu irmão, amar o semelhante, é por isso que eu procuro nunca ofender, nunca falar mal, nunca difamar. Eu procuro não viver uma vida de pecado, por quê? Porque o meu coração, todos os meus 5 sentidos estão aptos a buscar as coisas que são de cima. As coisas que não são terrenas. Tá certo? Então, muito bem. Vamos lá. Versículo de número 19. Esse versículo de número 19, ele vai nos chamar a atenção em um fator. Ele diz, eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Ou está no sentido plural, né? A todos quantos amo. Se, pois, zeloso e arrepende-te. Então vamos partir um pouquinho esse versículo aqui. Vamos partir ele um pouco. Estou só fazendo um compartilhamento aqui. Que aí eu vou conseguir acompanhar para ver se está parando ou não, tá? Mesmo sem som. Muito bem.
Então vamos lá. Vamos repartir esse versículo para a gente entender. Eu repreendo toda repreensão que vem de Deus. Toda repreensão que vem de Deus. Então ela vai dizer o quê? A repreensão que vem de Deus, ela sempre tem que trazer um bálsamo. Tem um texto bíblico que vai dizer assim, repreende, exorta e edifica. Ou exorta, edifica e consola, dependendo da tradução que for a sua Bíblia. Então, quando está dizendo isso, então o Senhor, quando Ele nos repreende, é para o nosso bem. E aqui Ele vai dizer, eu repreendo e castigo. Então, às vezes, vem algum castigo para a nossa vida. Por quê? Porque o Senhor nos ama. Então, é óbvio que aqui Ele está falando. Então, vamos entender que a igreja de Laodiceia, ela tinha alguns irmãos que era quente. Mas tinha alguns que era morno. Então, a repreensão do Senhor aqui não é para o morno. Porque Ele está dizendo, olha, morto eu vou vomitar. Você entendeu? Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Você diz que você é rico, está enriquecido, não tem falta de nada, não é? E agora aí o Senhor dá uma paulada, né, na cabeça desse povo que se achava e na verdade não era, né? Você não sabe que você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então esse é o tipo de igreja morna. Tá? Mas a igreja que é quente, a igreja que vive a palavra de Deus, então vem a repreensão. Eu repreendo, não é? E o castigo aqui, muitas vezes, é relativo você estar convivendo com. Sabe? Talvez você já tenha pensado, a gente pensa, irmão, a gente é ser humano, a gente pensa. Aí você pensa assim, poxa, esse irmão é tão tribuloso que Deus podia tirar ele daqui. Esse cara podia sair da igreja, não é? A gente já quer tirar logo fora. Então, muitas vezes, a gente é castigado. O Senhor nos faz conviver com certas pessoas para que nós venhamos a ser tratados. Às vezes, algum momento da nossa vida, nós passamos por situação difícil, porque é o Senhor trazendo esse castigo para nos tratar. Porque aquele que Ele ama não perece. Aquele que Ele ama não perece. Então aqui quando Jesus está falando assim, eu repreendo e castigo a todos quantos eu amo, Ele não está dizendo daquele que não vai ser escolhido não, irmão. Aquele que não é igreja. Ele está dizendo para aquele que é igreja. O Senhor repreende, o Senhor castiga a igreja. Por quê? Para que ela seja zelosa e sempre se arrependa. Então, se pois zeloso e te arrepende. Aquele que segue o conselho de Cristo é o que é de Cristo. Então, qual é o conselho que eu vou seguir? Eu vou seguir o conselho de comprar, buscar a riqueza que é do céu. Eu vou seguir o conselho que eu preciso ter vestes brancas e no que depender da minha responsabilidade, então eu vou procurar viver uma vida que quem olha para mim vai dizer que as minhas vestes são brancas. Não pode estar manchada. Ah, pastor, mas a gente não é pecador. Irmão, somos pecadores remidos. Nós não podemos conviver com o pecado. O pecado para nós é um acidente. O pecado já não faz parte do meu dia a dia. Por que todo dia nós confessamos? Porque, irmãos, às vezes a gente não peca. Porque, veja bem, quando a gente vai lá para aquele texto que Jesus conta da parábola do filho pródigo, ele coloca duas maneiras de cometer pecado. Tá? Pai, o filho que saiu e volta, ele diz assim, pai, pequei contra os céus e contra ti. Então nós cometemos alguns pecados
contra o pai, contra a mãe, contra o irmão, na nossa convivência do dia a dia. Não é? Paulo diz, no que depender de vocês, você precisa ter paz com todos. E tem hora que a gente, irmão, não tem paz. E a gente não quer saber de procurar a paz. Não é? A gente quer saber de viver na guerra. E quando a gente fica irado, irado não é pecado. Se irar não é pecado. Mas se você ficar vivenciando a ira, ela vai te levar a pecar. Ela vai te levar a pecar. Até porque Jesus diz, não amaldiçoeis, mas abençoeis. Lá na época da lei, então, até Deus diz, aquele que te abençoar eu abençoo, aquele que te amaldiçoar eu amaldiçoarei. Então o povo hebreu foi criado nessa condição que Deus colocou. Né? Não, de forma nenhuma. Jesus agora muda, ele vai dizer assim, abençoeis e não amaldiçoeis. Não precisa amaldiçoar. Porque aquele que não vive o evangelho da salvação, ele já é um maldito. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Não é? Já. Tem um só dos evangelhos que vai dizer será. Os outros 3 vai dizer já está condenado. Porque o momento, a situação do ser humano é estar condenado. Quem não está condenado? Aqueles que foram lavados e remidos no sangue de Cristo. Não é? Romanos, capítulo 5. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, nós somos justificados, nós somos resgatados. Então, aquele que não é resgatado, que não é justificado, está condenado. Está condenado. Então, é necessário que haja a redenção por parte de Cristo. Não é? Porque senão o caminho do homem é o inferno. Não tem o que fazer. Todos pecados e foram destituídos. Nós agora somos descendentes. Agora não, né? Sempre fomos descendentes de Adão. E a descendência, né? A herança que nós obtivemos de Adão é o pecado. No nosso corpo, na nossa carne. E esse pecado é que faz com que a gente nos distancie de Deus. Não há ninguém que queira a Deus. Por isso que para alguém querer a Deus, é necessário que o Espírito Santo entre nele e faça nele um trabalho. Né? Faça nele, mostra para ele que ele vive em pecado, que é necessário viver o arrependimento. E aí aquela pessoa se arrepende, ela entende aquilo que o Espírito Santo está falando. Não, realmente, Jesus morreu para me salvar porque eu era um miserável pecador. Então, quando ele se arrepende, aquele que se arrepende procura não mais vivenciar aquilo que ele se arrependeu. Então, se eu pequei contra o meu pai, contra a minha mãe, contra o meu irmão, então é necessário que eu me arrependa, que eu peça perdão, não é? E aí temos lá na descrita do Pai Nosso, não é? Perdoa os meus pecados, assim como eu perdoo os pecados dos meus devedores, as minhas ofensas, como eu vou perdoar a ofensa que alguém fez para mim. E Jesus vai além, ele vai dizer, se você não perdoar aquilo que alguém fez para você, tampouco o vosso Pai Celestial vos perdoará. Infelizmente, hoje nós encontramos alguns irmãos que se dizem cristãos, que vai nos relatar assim, não, mas fulano de tal eu não consigo perdoar, eu não vou perdoar. Ele está sentenciando a vida dele. Não vai ser perdoado por Deus. Que jeito que entra no céu? Não entra no céu, irmão. É necessário que nós perdoamos. Ah, você não esquece, irmão. Né? Esquecer é outra coisa. É amnésia. Mas você precisa perdoar. É necessário que você perdoe. Por quê? Porque você não é melhor que ninguém. Você não é melhor que seu irmão. E nós entendemos isso, que só existe um melhor que nós, que é o nosso Deus, que é o Cristo, o Redentor. Na pessoa do Espírito Santo, então Pai, Filho e Espírito Santo, essência da divindade, ok. Passou disso, todos somos iguais. Quando morremos vamos feder igual, a gente vai tudo para o mesmo lugar, é que agora não tem uns que vai debaixo da terra, vai para as gavetas, mas o final é o mesmo. Não é? O final é o mesmo. Então ninguém é melhor que ninguém. Tá certo? Então o que nós precisamos entender? Precisamos entender que muitas coisas nós somos repreendidos pelo Senhor porque Ele nos ama. Porque aquele que o Senhor não repreende,
não repreende, que nem no caso ele diz assim, olha, você é morno, eu não vou repreender você, eu vou te vomitar da minha boca. Põe para fora. Não é meu. E Jesus disse, aquele que o Pai me deu, todos os que o Pai me deu são meus. E não há ninguém que os arrebate da minha mão. Glória a Deus. Tá certo? Então ele diz, ser, pois, zeloso. Uma das primeiras coisas que nós temos que ser zeloso, isso serve muito para a nossa igreja hoje, é em relação à palavra de Deus. Qual é o teu zelo para com a palavra de Deus? Qual é o teu zelo? Que jeito que você trata a palavra de Deus? Qual é a importância que você dá para a palavra de Deus? Sabe, porque quando nós somos zelosos, nós guardamos bem. E a questão não é só guardar o livro, esse livro aqui. Não é só guardar esse livro. Mas é guardar o conteúdo dele no meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Esse é o conselho que o salmista nos dá. Por quê? Porque quando nós somos zelosos, então nós estudamos com alegria, nós estudamos com anseio. Sabe? A gente não usa aquele termo, eu vou perder um pouquinho do meu tempo lendo a palavra. Não. Eu vou ganhar o meu tempo lendo a palavra do Senhor. Porque Jesus, uma vez, ele fala assim, olha, aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la. E o que perder a sua vida, ganhá-la. Então, vamos ver, aquele que perde hoje a sua vida material, os desejos carnais, como muita gente fala para nós assim, esse negócio de ser crente é uma chatice, cara. Em vez de você ir para balada, você vai para a igreja. Em vez de você estar aí curtindo uma farra, né? Curtindo uma festa de arromba, não sei o quê, você tem que estar lá na igreja. Irmãos, para eles eu estou perdendo a minha vida. Mas Jesus falou assim, aquele que está perdendo a vida está ganhando. Porque eu estou ganhando a minha vida com o Senhor. Isso aqui vai passar já já. Uma hora o corpo tomba. E o que prevalece? A minha alma. E a minha alma tem que viver. A minha alma viverá para todo sempre com o Senhor. Fora de Cristo, a minha alma não viverá. Porque você acha que vai ter vida no lago de fogo? Tormento é vida? De forma nenhuma. Em Cristo nós temos vida e vida com abundância. Tá certo? Então, quando você for repreendido pelo Senhor, quando você sentir que está sendo castigado pelo Senhor, irmão, tá? Pelo Senhor. Porque uma coisa nós temos que deixar bem claro, né? Nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, o Senhor diz assim, bem-aventurados sois vós, quando mentindo disserem todo o mal contra vocês. Mas é mentira, irmão. Se alguém disser o mal contra a minha vida e estiver falando a verdade, eu não estou sendo bem-aventurado, estou sendo amaldiçoado. Porque eu não estou em conformidade com a palavra de Deus. Sabe? Tem pessoas que querem levar uma vida dissoluta de qualquer forma, e aí ele fica dizendo, né? Igual eu falei para vocês há uns dias atrás, aí, a pessoa fica lá, ai, o diabo está feroz com a minha vida, está me perseguindo. Que diabo? Você acha que o diabo está preocupado com você? Você não está nem aí para a palavra de Deus, não está nem aí para o reino de Deus, não está nem aí para a obra de Deus. Faz as coisas de qualquer jeito, vai na igreja quando dá tempo, lê a Bíblia quando, sabe, não dizima, não oferta. As coisas vão de qualquer jeito. Não tem o coração aprendível para a palavra de Deus. Não quer participar de reunião de oração. Não se preocupa com a vida do próximo. Sabe? Não tem um coração que é benigno, que procura fazer o bem. Não tem. Então veja bem a situação. Aí fala, o diabo está perseguindo a minha vida. Está nada. Está nada. O diabo só se preocupa com quem faz alguma ofensa ou mostra algum perigo para o reino dele, que embora nem reinar, ele está reinando. Né? O cara que não tem a chave da casa dele. O cara que não... O negócio dele é matar. A Bíblia diz, o diabo não veio senão a roubar, matar e destruir. Mas nem matar ele pode mais, porque a chave da morte está na mão de Cristo.
A gente acha que o diabo está matando. Oh, o diabo trouxe Covid, está matando. Ah, para, irmão. Onde é que o diabo tem esse poder? De forma nenhuma. Todo o poder está na mão do Senhor Jesus Cristo. Todo o poder é me dado nos céus e na terra, embaixo da terra. Todo o poder é dado ao Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Então nós precisamos entender isso aí. Então olha lá. Versículo de número 20. Eis que estou à porta e bato. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então tá. Algumas pessoas vão dizer assim, tá vendo? Esse versículo vai dizer que a salvação depende de mim. Eu que abro a porta para Jesus entrar ou não. Irmão, para com isso. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, quem é que ouve? Jesus uma vez ele vai dizer assim, olha, acho que é no Evangelho de João, ele vai dizer assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Então, quando eu chamo, elas ouvem. Então, Jesus chega à porta e bate. Se alguém ouvir a voz dele, quem que vai ouvir? As ovelhas que são dele. Não são todos. Não são todos. Tá? Aquele que não é ovelha de Cristo não ouve a voz de Cristo. Ele não atenta para o que o Espírito diz à igreja de forma nenhuma. Ele não consegue conceituar a palavra de Deus como ordem para a sua vida. Então ele vive, ele acha que está vivendo do jeito que ele quer. Ele está vivendo do jeito que o diabo quer. Que o anticristo quer. Que o falso profeta quer. Por que as igrejas que enchem hoje, irmão, não é a igreja que tem palavra? É a igreja que tem movimento. Por causa disso. Porque aqueles que não são de Cristo não querem ouvir a palavra de Cristo, não querem ouvir a voz de Cristo. E qual é a voz de Cristo que ecoa hoje? Quando você lê a palavra e o Espírito Santo diz, olha, eu estou falando com você. Tá? Hoje é comum, natural, as pessoas ficarem correndo atrás de profecia. Ah, vamos lá, aquele profeta, aquele grande homem de Deus. Eu já falei para vocês o que eu penso de grande homem de Deus, né? Grande servo. Não existe esse negócio. Só existe um que é grande, é o nosso Deus. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Não é isso que diz o louvor? João diz, importa que ele cresça e eu diminua. Eu preciso diminuir. Eu não sou nada, irmão. Eu sou simplesmente algo que é inútil, mas que ele, na sua infinita misericórdia, me usa para transmitir a palavra dele. Então, se tirar a essência da palavra de Cristo da minha vida, o que sobra? Nada. É igualzinho a cebola. Pega uma cebola. Você pega lá a cebola, desse tamanho, vai. E aí você começa a fazer o quê? Tirar a casca da cebola. Tira uma, né? Vai tirando a casca. Aí, de repente, você olha e tem o quê? Não tem mais nada. Ela só serve para alguma coisa, quando ela está no conjunto, você tira a primeira casca, não é? E aí você pega e corta ela. Ela unificada ali, ela vai servir para temperar. Passou disso, se você for tirar, vamos ver, né? Vamos ver as camadas. Tira as camadas, irmão, não sobra nada. E assim somos nós. Uma cebola. Que quando o Espírito Santo nos corta e coloca para temperar, baseado na palavra, aí nós conseguimos um êxito. Poxa, pastor Ismael está trazendo a palavra de quem? De Deus. Pastor Samir ministrou hoje a palavra de Deus. Agora, o que adianta? O pastor Ismael ministrou a palavra dele. Que palavra dele? Agora o Senhor Jesus ele diz, olha, vocês busquem a minha palavra. Por quê? Porque são elas que de mim testificam. A palavra de Cristo é que testifica na nossa vida. É ela que prevalece na nossa vida. Então nós temos que entender. É isso aí, a palavra de Deus, a importância de Deus. Eu vou te chamar a atenção para você analisar algo bem, que às vezes você fala, poxa, eu não prestei atenção nisso. Mas
Lembra aí nos últimos congressos, nos últimos movimentos que teve aí, antes dessa pandemia, sabe? Ou até mesmo alguns pastores que aparecem aí renomados, e aí você pega e lembra de uma ministração dele. Ai, aquela ministração de Josué na frente da muralha de Jericó. Aquela ministração de Davi quando pegou uma pedrinha e rodou e acertou a fronte do gigante e o gigante caiu. E eu vou derrubar os gigantes. É isso. Aí você ouve essa ministração na hora, porque nós vivemos por emoção, né? Principalmente as mulheres são muito emotivas. Ai, aqui, nossa, Deus está falando comigo, essa palavra é para mim. Oh, glória, agora eu vou vencer. Eu sabia, né? E tal. Chega na segunda-feira, irmão, não enraizou nada. Porque o que Davi vai enraizar na minha vida? O que a pedrinha que ele lançou vai enraizar na minha vida? O que a trombeta, o grito de Josué vai agora enraizar na minha vida, no meu coração, para fazer um molde para que eu seja em Cristo Jesus mais que vencedor, porque nele, em Cristo, eu sou mais que vencedor. Então, se a palavra pregada sobre Davi e o Golias, sobre Josué e as muralhas, sobre Daniel e a cova dos leões, Sadraque, Mesaque e Abednego e a fornalha, se essas coisas, José lá no Egito sendo governador, se isso não mostrar que Deus é a soberania em Cristo Jesus, que Ele é o vencedor, é Ele que derruba, não é? Ele vem com todo o seu poder e glória e derruba todas as muralhas, derruba gigantes, derruba tudo, porque Ele venceu, Ele é o poderoso, Ele tem a chave de tudo, e Ele é o meu Salvador. Se isso não mudar, não colocar dentro do meu coração que Cristo é a essência de poder e majestade e glória na minha vida, não serve para nada. Tudo que eu ouvi, amanhã eu já não me lembro mais. E vai passar. A irmã está comentando aí, eu não sabia que o diabo não tem poder, ele não tem. Sabe? Ele não tem poder. Tá certo? Ele não tem poder de enganar a nação mais. Não tem. O poder dele está limitado. Por isso que o amilenista vai dizer que nós estamos vivendo o milênio, né? Que o milênio é nada mais do que o governo de Cristo, não é? E Jesus veio como rei. Então, por causa disso, porque o diabo não pode mais enganar as nações. Ele engana um, engana outro. Os que gostam dele, os que procuram ele, não é? Mas, no sentido geral, no sentido literal, ele não tem mais esse poder. Porque assim, a gente foi alimentado com o termo que Deus é bom em toda a sua essência, Deus é amor, só é amor. Então Deus não castiga, Deus não repreende, Deus não... Nada de mal vem. E tudo que é mal vem do diabo. Então a morte é do diabo. Porque fulano morreu. Nossa, mas ele estava no melhor da vida dele. Por quê? Não é? E nós sabemos que as coisas não são dessa forma. Biblicamente falando, não. Deus castiga, Deus repreende aqueles que são seus, aqueles que Cristo veio para salvar, aquele que Cristo veio resgatar. Por isso que existe uma diferença entre filho e criatura. A maioria do povo está dizendo aí, todos somos filhos. Irmão, para com essa besteira. Não somos. Não são todos que são filhos de Deus. A Bíblia não fala disso. Mas diz a todos quanto o receberem. Receber quem? Cristo. A todos quanto o receberam, deu-lhes o direito de ser chamado filho de Deus. Então somente aquele que recebe Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, como Redentor, que é selado no Espírito Santo, esse passa a ser filho. Fora disso, não é filho. Não é filho. E o compromisso de Deus é com os filhos. Tá certo? Isso é Bíblia. Isso aí é Bíblia. Passou disso, não é mais Bíblia. Então todos que quiserem. Não são todos que quiserem, porque ninguém quer a Deus. A Bíblia mesmo vai dizer, não há ninguém que queira a Deus, na sua proporção. Analisa você comigo, você que vive na igreja, você que se diz cristão. Nós queremos a Deus?
Nós que estamos na igreja, não vamos falar de ninguém que está fora da igreja, essas pessoas que não querem saber de nada. Não é? E aqui eu não estou me referindo a católicos, estou me referindo a pessoas que não querem saber de Deus. O cara então não vai na igreja. Ele não vai na igreja, não quer saber de nada. Agora vamos falar de nós que vivemos na igreja, que dizemos que somos de Cristo. A disposição que nós temos para ir a uma festa é a mesma que a gente tem para ir na igreja? A disposição que eu tenho para ficar à noite num campo, num estádio, assistindo um jogo de futebol, ou indo para o cinema, assistir um filme de 2, 3 horas, é a mesma disposição que eu tenho para estar na igreja cultuando ao Senhor? Eu vou para o cinema, eu fico 2 horas, eu não levanto uma vez para ir no banheiro. Já percebeu isso? Nenhuma vez. Não dá vontade de ir no banheiro, não dá sede. Mas você tem 1 hora de culto. Você vai na igreja, você tem 1 hora de culto. Ah, irmão, parece que tem urticária na gente. Parece que aqueles bancos estão cheios de cupins. E eles começam a formigar a gente. E a gente não vê a hora de levantar e ir lá no banheiro. Parece que alguns cristãos, algumas pessoas que se dizem crentes, parece que elas ficam o dia inteiro sem ir no banheiro, para quando chegar na hora do culto ir no banheiro. E principalmente na hora da ministração da palavra. Enquanto está louvando, cantando, batendo palmo, está tudo beleza. Agora o pastor vai ministrar a palavra. Aí ele vai para o banheiro. Aí ele vai beber água. Aí daqui a pouco ele vai de novo beber água. Ele não para quieto. Não para quieto. É a mesma disposição? Nós chegamos em casa. Muitas vezes a gente fica no culto olhando. Nossa, mas o pastor está pregando demais. Já é 1h30 de culto. Acaba o culto, o que você faz? Em vez de você ir embora para a tua casa, que você está com tanta pressa, não, você fica lá na porta da igreja conversando. A disposição para oferecer a nossa vida em culto ao Senhor não é a mesma que a gente tem para apresentar para o mundo, para as coisas banais, para os desejos carnais. Você vê a dificuldade que é uma pessoa conseguir jejuar? E aí a pessoa vai ter que fazer um exame de sangue. Porra, mas ela jejua na maior tranquilidade. Tem que parar 9 horas da noite, 10 horas da noite, aí ele vai, a última refeição faz 10 horas da noite, vamos lá. Aí fica a noite inteira sem comer, ele levanta pela manhã, aí ele vai lá para o consultório médico, ou sei lá onde, para o laboratório, e aí ele vai aguardar a vez dele fazer o exame de sangue. Enquanto isso, ele está de jejum, é ou não é? De boa, irmão, ninguém nem lembra que está em jejum. Aí, depois que o camarada tira o seu sangue, que parece que ele tira o alimento da gente, aí dá fome, você diz, poxa, eu estou sem comer, eu preciso comer alguma coisa. Agora, quando você está jejuando, você já levanta com fome. A carne, a Bíblia diz que a carne, ela se opõe ao Espírito. Ela se opõe. Então é por isso que ele está falando, eu estou à porta e bato, e aquele que ouve a minha voz, aquele que ouvir, é o que vai abrir. E não são todos que vão ouvir, porque só vai ouvir as ovelhas. As ovelhas. Sabe? E nós, irmão, a gente vive numa hipocrisia tão grande em questão de palavra de Deus, porque a gente não quer saber. Sabe? Às vezes a gente vai para a igreja às 8h30, tem oração, no domingo. Tem oração, depois vem o nosso culto dominical, das 9 às 10. No normal, né, antes da pandemia. Aí das 10 às 11, escola dominical. Não é isso? Aí das 11 ao meio-dia, dependendo do grupo de louvor, a gente tem ensaio. Então a gente fica das 11 ao meio-dia, meio-dia e meia. Mas a gente fica resmungando, reclamando. Gente, chega, eu preciso almoçar, eu preciso fazer não sei o quê, papapá. Óbvio que a gente tem a nossa vida secular, tem. Mas o salmista ele diz assim, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. Enquanto eu estiver na casa do Senhor, era normal para um crente cheio do Espírito Santo viver em alegria. Depois que ele sair de lá, ele vai pensar na picanha, no contrafilé que ele vai colocar na churrasqueira. Depois. Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então agora eu busco as coisas que são de cima, do alto, não as que são terrenas, que são da terra. Mas não é isso que a gente vive. Vamos ser sinceros. Não é isso que a gente vive. Se o pastor marcar um culto de sábado, irmão, e a gente for no de sábado, a gente não vai no de domingo.
Acho, o pastor está ficando louco, para que tanto culto? Está ficando fanático. Só que quando diz que quem ama a Deus sobre todas as coisas, eu amo, fala com a boca cheia. Agora, eu engano meu irmão, eu engano o pastor, eu engano meu líder e o Espírito Santo. Eu engano a Cristo, eu engano a Deus? De forma nenhuma. Tá? Então, versículo 20 do capítulo 3. Eis que estou à porta e bato, e não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai abrir, mas ele diz, se alguém ouvir, e esse alguém é a ovelha dele, abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele, e ele ceará comigo. Tá certo? Então aquele que ouve a palavra de Cristo, ouve a voz de Cristo e abre a porta, é o que está no versículo de número 21, ao que vai vencer. Ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Tá certo? E aí ele finaliza, versículo 22. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso ele disse para todas as igrejas. Todas elas. Quem tem espírito, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Tá certo? Então vamos tomar isso como exemplo na nossa vida. A carta não foi escrita para nós, não, foi escrita para a igreja de Laodiceia, lá no passado. Mas ela serve tanto para mim, que às vezes eu me acho tão crente, só porque eu vou para o monte, só porque eu falo em língua, só porque eu sapateio, não é? Versículo 17, como diz, sou rico. Eu sou rico, sou cheio do Espírito Santo. E ele está dizendo, você é morno, você não decide nada. Sabe? Você não decide se você quer uma vida de santidade ou uma vida de pecado. Você acaba de confessar os seus pecados diante do altar do Senhor e já está olhando para o irmão e censurando o irmão. Já está condenando o irmão. Sai da igreja falando mal do pastor, falando mal do louvor, falando mal do porteiro. Ele diz, você é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Não faz parte da igreja de Cristo. É a Bíblia que está falando, irmão, não sou eu. Eu estou traduzindo aqui, ou estou relatando para você o que está escrito aqui. Crente morno é miserável, é desgraçado, é pobre, é cego e é nu. Então ele precisa, se é que o Espírito Santo de Deus está nele, vai vestir para tirar a nudez, vai pingar colírio para tirar a cegueira e vai fazer com que ele tenha agora riqueza no céu, que é a graça de Cristo, a misericórdia de Deus. Aí ele deixa de ser numa pancada só, somente pela graça de Cristo, ou a graça de Deus em Cristo, você deixa de ser desgraçado, porque agora você tem graça. Você deixa de ser miserável, porque agora você tem as condições de Deus na tua vida, e você deixa de ser pobre, porque rico é aquele que tem os tesouros no céu. É que vive o tesouro do reino de Deus. Oh, aleluia, irmão. Que o Senhor nos dê isso. Que o Senhor faça com que nós venhamos enxergar isso e mudar. No que diz respeito à minha responsabilidade como servo de Deus, como cristão, eu preciso fazer. Lá no início, no livro de Gênesis, quando Caim mata Abel, Deus diz para ele assim, ó, o pecado jaz à porta. E aí? Responsabilidade do homem. Qual é a responsabilidade do homem? Querer sair do pecado ou não? Ter o desejo de sair do pecado. Ah, mas não vive sem pecar? Precisa do Espírito Santo. O único que pode nos fazer viver uma vida sem pecar. E mesmo assim, nós confessamos todos os dias. Por que nós confessamos? Porque é um pensamentozinho, irmão. Eu às vezes não peco contra Deus, mas peco contra meu irmão. Sabe? A gente gosta muito de brincar, não é? A gente gosta de brincar. E às vezes a gente fala
uma mentira, brincando. Aí a gente fala, brincadeira. Estou só brincando com você. Até isso, o livro de Provérbios vai dizer que é errado. Olha só, mas pecamos. Fiz uma brincadeira com o irmão, pequei. Então é isso que o Senhor está falando. Precisa confessar. Porque antes de conhecer Cristo, antes de ter Cristo como Redentor, antes do Espírito Santo trazer agora a minha consciência, ao meu coração, que Cristo morreu e o sangue dele me purifica de todo pecado, eu era um pecador condenado. Lembra que nós falamos? Todos estão condenados. Quem não está condenado é aquele que Cristo resgata. Então, antes da condenação, pelo fato, aliás, antes da redenção de Cristo, pelo fato do sangue vertido na cruz, então eu era parte daqueles que todos pecados e destituídos estão na glória de Deus. Eu não tinha mais direito à glória de Deus. Só que eu não vivo isso. Por que eu não vivo isso? Porque eu fui resgatado, eu fui comprado, eu fui lavado, eu fui remido, fui justificado, fui santificado, fui regenerado pelo processo de Cristo na minha vida, pela graça que há em Cristo Jesus, através da redenção, da salvação, da santificação. Então eu não posso agora dizer e viver conscientemente dizendo, eu sou um pecador, todo momento estou pecando. Não! Mas João está escrito, claro, irmão, eu já falei isso para você. Vai lá na primeira carta de João, ele começa dizendo, olha, todos nós pecamos, aquele que diz que não peca é mentiroso. Todos são pecadores. Mas entenda que é o processo anticristo. Antes de Cristo. Pré-Cristo. Para você não pensar que eu estou falando do anticristo. Pré-Cristo. Todos os pecados instituídos estão na glória de Deus. Aí vem agora o sangue de Cristo. O símbolo da nova aliança. Houve uma nova aliança. A redenção. E aí ele vai dizer assim, filhinhos, não pequeis. Ele tinha acabado de dizer que todos pecaram. E se dizer que não tem pecado é mentiroso. Mas o sangue de Cristo vem e lava. Quando o sangue de Cristo vem e lava, aí ele diz, filhinhos, não pequeis. Se porém, se todavia, alguém pecar, temos um advogado para com Deus, o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele não para por aí. Aí ele vai dizer um pouco mais para frente, acho que no capítulo 2, ele vai dizer assim, porque aquele que peca é do diabo. E aí, irmão? Se eu tenho o conceito que sou pecador, então eu sou do diabo, não sou de Deus. Porque foi o mesmo João que falou. Mas ele colocou 3 estágios na vida do homem. Aquele pré-Cristo, aquele que é lavado com Cristo e o que vive agora com Cristo. A partir do momento da libertação. Porque o que Cristo veio nos libertar? Do jugo do pecado. Do jugo do pecado. Então agora, a minha ideia, o meu desejo não é mais pecar. Posso pecar? Eu sou carnal, sou humano. E essa carne é pecaminosa. Ela nasceu debaixo do pecado. Só que o meu espírito tem que estar pronto a vencer a carne, para eu não pecar. Por isso que o salmista diz, eu escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Porque a palavra, ela executada pelo Espírito Santo, aplicada pelo Espírito Santo, ela vai fazer com que eu entenda que eu não posso pecar. Então aparece uma tentação, o Espírito já diz, aí vai ter pecado. E antes que o pecado seja gerado em mim, então agora eu preciso sair, porque a palavra de Deus predomina na minha vida. São 8h42. Nós não vamos estender muito mais. Você vê, a gente começa a falar, daqui a pouco já acabou a hora, né? Mas eu não quero ser cansativo a vocês, tá bom? Vamos ler o versículo 1, 2 e 3 do capítulo 4. O capítulo 4... ele agora vem trazer uma visão, né? Encerrou o assunto das cartas, ou seja, vamos falar na nossa palavra. Jesus fala assim, pronto, João, já escreveu as 7 cartas? Tá, então você vai levar e vai entregar para os pastores, tá bom? Para cada um você vai entregar. Essa é a carta que eu mandei para eles. Uma carta de elogio, de repreensão, de execução, mas também de arrependimento. Tá certo? Ok. Aí ele vai dizer assim, depois destas coisas, depois de anunciar sobre as 7 cartas, então agora
João olha e diz assim, e eis que estava uma porta aberta. Eu olhei. Para onde ele olhou? É bem provável que ele olhou para o céu. Olhou para o céu. E o que ele viu? Uma porta aberta. E olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Aí. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse. Então nota que João está na terra. João está na terra. Ele não está no céu, ele está na terra. Depois que o Senhor fala para ele das 7 cartas, aí vai dizer que aquela mesma voz, a voz que provavelmente é de Cristo, ele vai dizer assim, e a voz vem e fala comigo. E diz, sobe aqui, e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha que interessante. Por isso, irmão, veja bem, deixa eu só fazer mais uma explicação aqui, porque isso até me questionaram, por que o Senhor diz, não sou eu que digo, você pode ver os principais teólogos dizem a mesma coisa. Eu não sou um exímio estudante, mas eu estou começando a minha caminhada, tá certo? Então, mas existem grandes teólogos aí já maduros que eles afirmam isso aí. Por que as cartas não são escritas para nós? Porque elas vão mostrar o que eles vivenciaram lá no passado. E exatamente depois disso. Depois que o Senhor fala para João escrever essas cartas, ele vai dizer que em seguida, depois dessas coisas, depois das cartas. Então não é que ainda está por vir. Se as cartas fossem para nós hoje, então talvez ainda haveria um tempo para a gente fazer isso, mas não é. Ele vai dizer, depois dessas coisas, olhei e eis que está, né? E mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Final do versículo 1. Versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. Ele não fala como é Deus. Sabe? Tem umas pessoas aí, eu fui no céu. Com certeza você já ouviu algum testemunho assim. Vamos ouvir o fulano de tal, ele foi no céu e tal, e lá ele viu, e começa a falar tanta coisa. A Bíblia relata de 3 pessoas. Isaías não diz que ele foi no céu, mas diz que viu no céu. Isaías capítulo 6. E no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no seu alto e sublime trono. Então ele relata a visão, né? Isaías era um visionário, então ele relata a visão que ele tem do céu, o céu aberto, e estava aberto diante do trono de Deus. E o seu séquito enchia toda a casa, e vi anjos, querubins, serafins, né? E ele vai agora falar até o versículo 7, 8 lá, ele vai descrever isso. Depois disso, Paulo, ele vai dizer assim, e um homem foi. Ele nem se refere a ele, porque talvez no momento onde Paulo estava, isso ia vir à tona assim como se vangloriando, talvez foi dessa forma, por isso que ele se refere no sentido de uma terceira pessoa, né? E foi até o céu, até o terceiro céu. E lá foi visto coisas inefáveis, ou seja, coisas esplendorosas, maravilhosas, que não me foi permitido falar, ou descrever, ou registrar. Então nota, Paulo vai até o terceiro céu e o Senhor mostra para ele a glória do céu, aquilo, talvez por isso que Paulo entendeu bem a questão de aplicar o reino de Deus aqui na terra. Paulo fala com uma destreza como você não vê nos outros apóstolos. Uma veracidade, uma convicção, sabe? Certeza daquilo que está falando. E dizendo, olha, para mim o morrer é ganho, eu quero estar com Cristo, eu preciso. A minha carne, ela não pode prevalecer, de forma alguma.
Mas o espírito e a alma, o espírito prevalece para que a alma seja alimentada pela palavra de Deus. Porque importa que eu conheça Cristo, que eu veja Cristo, que eu esteja com Cristo. É isso que Paulo fala nos seus evangelhos, nas suas cartas. Não, é? Não no evangelho, nas suas cartas, mas no anunciar do evangelho. Não é? Então ele não registra. Aí às vezes você vê algum ou outro dizendo aí que foi no céu e tal. Mas isso, depois a gente fala alguma coisa mais para frente um pouco sobre isso aí. Tá certo? Então ele diz, e logo fui arrebatado em espírito, não foi em carne. Não foi em carne. Em espírito. E eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E aí no versículo 3 ele vai mostrar como se fossem as cores de Deus. Ele não consegue visualizar, ou pelo menos ele não registra o visual que ele teve da presença de Deus, da divindade, da face. Ele vai dizer assim, e o que estava assentado era na aparência. Por quê? Porque as coisas do céu, irmão, não tem como explicar. Não tem como a gente falar. E olha que eu não vi nada do céu. Mas analisando aqui pelo que ele fala. Então ele vai mostrar o que é semelhante, para que nós possamos entender. Ele vai dizer, olha, o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e de sardônia. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante a esmeralda. Então aqui ele dá 3 tipos de pedra preciosa, ou pedra preciosa. Tá certo? Cada uma delas tem um significado, e a gente vai falar isso na quarta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Então nós vamos discorrer. Eu só citei os 3 versículos aqui para você ter noção do que é que a gente vai estudar. Mas leia aí o capítulo 4, irmão. Leia até o versículo de número 11, tá? Se Deus permitir, a gente chega até o versículo 11 na quarta-feira que vem, tá? Se for assim da vontade de Deus, tá certo? Nós vamos parar por aqui, faltam 10 para as 21 horas, e para que nós possamos fazer mais uma oração. E os irmãos que são da nossa denominação, da Igreja Metodista, nós tivemos no nosso grupo hoje várias pessoas colocando lá pedido de oração. Eu coloquei o pedido sobre a minha sogra, e tem um cartório aqui em Bauru, acho que é o primeiro cartório de registro, que são 30 funcionários que tem nesse cartório, e 20 foram contaminados pelo Covid. Então, que Deus possa entrar com providência nessas vidas. Não sabemos se são cristãos ou não, mas nós vamos interceder. O nosso papel como igreja é interceder, orar uns pelos outros. Pedir, é óbvio, irmão, que vai prevalecer a vontade de Deus sempre. Deus, se quiser curar, cura, Ele tem todo o poder. E o nome de Jesus Cristo é que tem todo o poder. Cabe a nós orarmos e pedirmos. Se vai acontecer ou não, é outra coisa, não é? Mas que nós temos que fazer nosso papel como igreja, orar e pedir a Deus que faça acontecer o milagre, tá certo? Então eu quero, nesse momento, nós vamos orar mais uma vez e interceder por essas pessoas que estão enfermas, e já agradecer a Deus pelo tempo que passamos aqui, por esse pequeno período, meditando na palavra do Senhor, e sabendo que, se Deus assim permitir, nós continuaremos quarta-feira a falar, tá? Se você tiver alguma pergunta, alguma oração, alguma dúvida sobre o que falamos hoje, ou até o que vamos falar, se Deus permitir, semana que vem, tá? Pode postar aí que a gente vai procurar esclarecer da melhor forma possível, tá certo? Então eu te convido agora a fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor e agradecer a Ele, e também interceder por esses que estão enfermos. Querido e eterno Deus, Pai soberano e amado, primeiramente, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de estarmos meditando na Tua Palavra, do Teu Espírito, Senhor, nos trazer a revelação da Tua Palavra, a orientação da Tua Palavra. Senhor, nos ajude a vivermos ela dia após dia, meditar nela dia e noite,
Assim, Senhor, estaremos sendo fortalecidos pelo Senhor, que a unção do Espírito Santo venha mesmo prevalecer sobre nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja exemplar, uma igreja que predomina a palavra de Cristo, que predomina, Senhor, o cristocêntrico. Cristo é tudo na nossa vida e nós precisamos entender isso. Pai, e através do nome de Jesus Cristo, nós queremos profetizar a cura, a libertação, ó Deus, o milagre sobre a vida dessas pessoas que estão enfermos, que estão aí, Senhor, acometidos pelo Covid, também a minha sogra, também o pastor Adolfo e tantos outros nomes que foram colocados, Senhor, nos grupos no dia de hoje. Que o Senhor esteja entrando com providência e Jesus Cristo diz que no nome dele, né, no nome dele, os enfermos são curados. Então nós clamamos a Ti, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, que o Senhor, na sua soberania, na essência da Tua divindade, na plenitude do Teu poder, Senhor, se quiseres, Tu podes fazer acontecer milagres e prodígios no meio do Teu povo. E nós te pedimos isso. Quero te agradecer, Senhor, pela vida dos teus filhos que estiveram conosco aí acompanhando essa live. Que o Senhor os guarde, os livre do mal, os livre, Senhor, dessa pandemia, dessa epidemia, desse vírus. Que o Senhor nos livre e nos guarde. E que possamos, Senhor, continuar juntos, trilhando, Senhor, o caminho do Teu reino, o caminho do reino do Senhor, aqui vivendo enquanto não acontece o arrebatamento. Nos ajuda, Senhor, nos fortaleça na graça que é em Cristo Jesus e através da orientação do Espírito Santo. Eu te peço isso e te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, que Deus abençoe. Quero lembrar a vocês a respeito do estudo de amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, pastor Samir estará transmitindo o estudo, se Deus assim permitir, continuando no livro de Atos. O assunto está bem interessante, como era o início da igreja primitiva. Então, você que puder, você que está aí acompanhando, seguindo a página da Igreja Metodista em Tibiriçá, eu quero agradecer a vida de vocês. Eu fiquei muito feliz. Nós estamos com 966 pessoas seguindo a nossa página. Poxa, falta 34 para 1000. Né? Eu louvo a Deus pela vida de vocês que se disporam e que se dispõem a estar acompanhando o trabalho que o Senhor tem colocado na nossa mão aí, nesta página aí, tá certo? Então que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus guarde a tua vida. E você que ainda não se inscreveu no canal do YouTube da nossa igreja, inscreve lá na Igreja Metodista em Bauru. Se inscreve, deixa um joinha lá, deixa um like. E esses estudos que nós fazemos na quarta-feira e o pastor Samir na quinta-feira, depois eles sobem para o YouTube, tá? Depois são postados lá, né? Nesse início, acho que foi no domingo que o Ivan postou o que nós fizemos na quarta retrasada. Então na quarta passada, por esses dias também ele vai colocar. E tudo será uma bênção, tá certo? Deus abençoe a vida de cada um de vocês, todos que estiveram conosco aí, tá? Nós continuamos agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. E até a próxima, se Deus assim nos permitir. Que Deus vos abençoe e tenham uma boa noite na paz do Senhor Jesus. Até lá. Fiquem com Deus.